Uma questão também ligada ao modismo. Hoje as redes sociais, né, impõem um modelo de beleza que muitas vezes esses modelos são inalcançáveis e a gente entra num looping de busca e esquece a saúde, mesmo que às vezes a saúde esteja aparentemente sendo mostrada, sendo compartilhada, exibida. Eu queria falar sobre a morte desse fisiculturista lá no Espírito Santo. Ele foi vice-campeão mundial de fisiculturismo em 2009, o Jader José de Cristo, 60 anos. Ok, 60 anos, uma academia lá em Colatina. Mas, olha, um cara forte, um cara que aparentemente estava ali vendendo saúde, como se diz. E ele teve um infarto aos 60 anos. Algo de errado está aí nessa equação. É difícil colocar na mesma frase todas essas questões, Márcio? Você colocou muitas questões aí. Primeiro que tem uma valorização hoje de um padrão estético que você bem disse é inatingível por vias naturais. E aí existe uma busca, claro, por tentar chegar nesse padrão. E você começa a usar substâncias que muitas vezes, mesmo com acompanhamento médico, elas vão apresentar efeitos colaterais. Coração, fígado, pâncreas, aumento de vários tipos de câncer. E você olhar uma pessoa aparentemente saudável não significa que ela é realmente saudável, né? Você tem que olhar outras questões. O ponto principal hoje existe uma valorização desse corpo. E aí, inconscientemente, as pessoas acabam buscando chegar próximo desse padrão. Por vias normais, é muito difícil. Você vai ter que ter uma genética muito privilegiada e se dedicar absurdamente para chegar num corpo perto desse. E aí você começa a buscar esses atalhos que são perigosos. Mas tem gente que fica viciado também, né? Porque assim, total. Eu acho que tem uma realidade de pessoas como eu que são um pouquinho erradas, que não fazem nenhum exercício físico. Mas também tem gente que fica obcecado nisso, em desempenho, fica na academia todo dia, faz 1 milhão de coisas e tenta ter um padrão que para muita gente não é alcançável. E ainda fica vendendo isso nas redes sociais como se fosse possível para qualquer um estar ali naquela rotina hiper saudável, contando cada caloria, cada ação o tempo inteiro. Você acha que isso também tem desincentivado as pessoas a, no mínimo, tentarem ir? Olha, em certo momento incentiva, porque as pessoas acabam, poxa, ela consegue, eu vou tentar. E aí, como você bem disse, no momento que eu começo a fazer aquilo tudo, eu vejo que é uma dedicação quase que exclusiva, e aí isso gera uma frustração muito grande no segundo momento e realmente afasta. Então eu acredito que num primeiro momento pode até atrair e depois realmente afasta porque causa uma decepção muito grande. Eu costumo sempre brincar que a diferença do atleta amador para o atleta profissional é que o atleta profissional ele ganha, não é para treinar, é para descansar. Então ele treina e vai descansar. O atleta amador ele treina e ele tem que trabalhar, né? Ele já não tem uma boa recuperação. Não tem o descanso. Exatamente. Então, se a gente pensar em saúde, é muito interessante isso. Uma pessoa sedentária tem um risco bem aumentado para vários tipos de doença. A partir do momento que ela é pouco ativa, ela diminui. Quando ela é fisicamente ativa, ou seja, atinge aquilo recomendado pelo OMS, 150 minutos por semana, divididos preferencialmente em 5 dias, ela diminui bastante o risco de doenças crônicas e mortalidade. Quando ela passa do ponto e passa a ser muito ativa, ela cai. Ela, em relação à pessoa fisicamente ativa, ela até aumenta a questão de mortalidade e doença crônica. Eu acho que ele trouxe um ponto aqui de uma forma interessante ali, que é a questão da recompensa, né? Fazendo até uma correlação com a vida financeira, por exemplo. Às vezes a gente muda um hábito financeiro, mas a gente vai ver um resultado de fato de conseguir guardar um pouco de dinheiro, ter um rendimento a partir daquele investimento daqui 3, 6 meses, 1 ano ou até um pouco mais. E a saúde física, ela segue essa mesma lógica, né? A gente, e o que a Jess trouxe, às vezes eu vejo outra pessoa super em forma lá na rede social e eu penso, nossa, eu quero ficar assim.
Aí eu vou uma semana, tá tudo doendo. Eu vou 2 semanas, eu olho pra mim, às vezes eu acho que eu até engordei. E aí você fala, não tá fazendo efeito. É porque, na verdade, o teu corpo, ele vai levar um tempo, né, Atala, pra processar e pro resultado vir. Então, uma pergunta, uma pessoa que comece a ir praticar atividade física, em quanto tempo, realisticamente falando, essa pessoa consegue ver algum resultado, vamos falar, o visível mesmo, dela sentir assim, meu corpo tá mais firme, eu tô me sentindo mais disposta? No mínimo 1 mês, e você colocou isso muito bem, né? A pessoa vai lá, fez musculação, diminuiu a alimentação durante uma semana, ela olha no espelho e não mudou nada. Essa é a questão ingrata do hábito. Ele não vai colher a recompensa no dia seguinte, na semana seguinte. Você vai ter que fazer, repetir, para daqui 1 mês você fala, pô, tá um pouco folgada a minha calça. Caramba, eu tô mais facilidade de executar essas tarefas. A primeira coisa, você começa a ter uma adaptação, uma mudança de composição corporal que não é rápida. E acho que o problema de muitos influenciadores é vender essa ideia, e hoje tem curso para tudo, o meu método em 21 dias você está maravilhoso. Não tem método que em 21 dias vá transformar dessa maneira. Então é preciso regularidade. E o mais importante, a gente tem que falar de longevidade ativa, né? A gente tem que falar em viver mais e com qualidade. Para isso, tem que caber no meu dia a dia. Eu tenho que incorporar no meu estilo de vida. E isso é fundamental. Se eu pego uma coisa que eu estou pagando um preço muito alto para incorporar no meu dia, eu não vou conseguir manter isso por longo tempo. Então, essa escolha é importante. A gente vê lá na frente. Muito bem. Eu conheço uma farmácia perto de casa que tem uma plaquinha na balança, assim, a balança está certa, ponto de exclamação. Todo mundo reclama, mas a balança está certa, moço? Está certa. A balança está certa, você não emagrece de uma hora para outra. É muito bom. É isso, né? O povo fica com raiva da balança. Gente, essa balança está errada, porque eu não. Eu tô certo. Mas, ô Márcio, olha, quero te agradecer enormemente. Seja muito bem-vindo. Venha sempre aqui nos visitar. Vai ser um prazer. Você sabe uma alegria te ver. Fernando é um craque, eu adoro. E ele tem muito a falar de saúde, assim, que o Fernando foi um cara que passou por uma transformação na medida do possível, né? Ele foi Fiz isso tudo, reclamei com a balança. E que incorporou movimento no dia a dia, né? Isso. Que para muitas pessoas ir para uma academia é muito difícil, mas às vezes substituir uma escada rolante, alguns andares de elevador por escada normal é possível. Trocas saudáveis. Exatamente. A gente vai falar muito sobre isso. Muito obrigado, Márcio. Valeu, Boa sorte para Fernando. você aí na Jovem Pan. Obrigado.